De um lado, nós temos o ativo mais investido da renda fixa, e do outro, nós temos o investimento com isenção do imposto de renda. Mas qual dos dois vale mais a pena? Será possível que um investimento que paga 90% de CDI rende mais do que um que paga 110%? Sim, e hoje você vai entender por que LCI e LCA rendem mais que o CDB na maioria das vezes e como aproveitar da melhor forma essa rentabilidade. Apesar de serem dois investimentos da renda fixa e que têm proteção do FGC, LCI e LCA não tem nada a ver com CDB, são dois investimentos completamente diferentes. O CDB que você investe hoje, ou então que você já investiu pelo menos alguma vez na vida, eu não vou nem me aprofundar muito. Todo mundo já sabe como é que funciona. Até porque tem vídeo recente no canal falando tudo sobre CDB, tá aqui no card e no primeiro comentário fixado, é só você dar uma olhada lá. Mas o que você tem que ter em mente para diferenciar das LCIs e das LCAs é que no CDB você empresta dinheiro para o banco financiar as próprias operações. Então ele vai emprestar para outros clientes, pagar dívidas, enfim. Agora as LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, têm o propósito de incentivar o crescimento desses dois mercados. Aqui você também está colocando dinheiro no banco, só que o banco ele vai usar para financiar as operações de empresas específicas. E por eles terem essa característica de crescimento de forma indireta, existem benefícios importantes para incentivar o investidor a colocar mais dinheiro nesses ativos. E o mais popular e mais importante deles é a isenção do imposto de renda. No ano passado, inclusive, o governo até tentou colocar uma tributação aí nas LCs e LCAs de 5% para compensar uma alta do IOF que estava tendo na época. Fizeram lá uma medida provisória e tudo, só que não foi para frente. LCIs e LCAs continuam isentas do imposto de renda para pessoas físicas até hoje. O CDB, por outro lado, é tributado pela tabela regressiva do imposto de renda. Ou seja, quanto mais cedo você resgatar o seu investimento, mais imposto vai ser cobrado do rendimento final. O que já faz a gente entender que LCIs e LCA são mais vantajosos no curto prazo. Então, se você está pensando aí em guardar um dinheiro durante, 6 meses a 1 ano para você fazer uma viagem, ou então você comprar alguma coisa que é um pouco mais cara e pagar à vista para você conseguir algum desconto, que inclusive é uma forma de você economizar, faz muito mais sentido você ficar investindo em LCI e LCA durante esse período. Mas claro, você tem que estar atento aí às porcentagens das rentabilidades, para saber se você está certo em investir em um ou outro. E é isso que a gente vai ver agora na prática. Então presta atenção, hein? Então vamos lá, a ferramenta que eu vou estar usando hoje aqui para fazer essa comparação de LCI e LCA com CDB é a calculadora renda fixa, que eu já usei ela inclusive em outros vídeos aqui no canal. Mas não precisa se prender muito a isso não, até porque hoje em dia as plataformas de investimento, BTG, Rico e as outras que tem por aí, elas têm a sua própria ferramenta que faz isso. E se você der um Google aí e pesquisar equivalência CDB com LCI, você já vai ver vários sites que fazem essa comparação, então é bem tranquilo, é muito acessível e você pode usar a ferramenta que você quiser. Mas o que você precisa entender de verdade é isso aqui. Então, sempre que você for fazer uma comparação, a primeira coisa que você tem que colocar é o tempo de investimento. Ou seja, o CDB e a LCI que você for comparar tem que ter o mesmo prazo de vencimento. Você não pode de jeito nenhum comparar um CDB que vence em 2 anos com uma LCI que vence em 6 meses, por exemplo. Porque a alíquota do imposto de renda que incide ali sobre o CDB, ela vai diminuindo conforme o prazo de vencimento do CDB vai aumentando. Quer ver? Olha só. Se eu colocar aqui um tempo de investimento de até 180 dias, que são 6 meses, um CDB que rende 100% de CDI equivale, ou seja, é igual a uma LCI que rende 77,50% de CDI, que é uma diferença assim absurda. E é muito fácil você achar uma LCI que rende facilmente mais de 80% de CDI nesse prazo aí de 6 meses. E olha, se eu ficar mudando aqui o prazo de vencimento para mais longe, os percentuais vão ficando mais próximos. Ou seja, quanto mais distante o vencimento de um CDB, mais vantajoso ele fica em relação a LCIs e LCAs. Porque, novamente, o imposto vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Para você entender melhor o quanto o imposto come do seu rendimento final no curto prazo, eu mudei aqui o tipo de juros para pré-fixado. Ou seja, a taxa que está mostrando aqui é o que realmente vai render no período. E eu coloquei aqui também o percentual de 14,50% ao ano, que é a taxa Selic de hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo. E um CDB que paga isso equivale a uma LCA que paga 11,60% ao ano. Ou seja, quase 3% só de impostos do CDB. Se você investiu R$10.000, por exemplo, quase R$300 do rendimento fica só para imposto de renda. E se você viu meu último vídeo falando sobre os investimentos pré-fixados, você sabe que achar uma LCI e uma LCA que rende mais do que 12% ao ano, de forma líquida, é uma coisa muito fácil. Inclusive com investimentos iniciais bem baixos.
Agora procura aí um CDB que paga mais do que 15% ao ano, que é o que se compara com os 12% da LCI, nesse mesmo prazo e com investimento inicial baixo. É mais difícil de achar. Mas se você achar, agora você sabe que nesse caso o CDB vai render mais. Então deu para entender, né? Se você achou aí um investimento de CDB que está pagando aí uma boa taxa que você quer investir, está pagando, por exemplo, um 130% do CDI, uma promoção dessas, você tem que olhar essa equivalência para saber se tem, por acaso, uma LCI ou LCA que não está compensando mais. Esse é o procedimento para você encontrar as melhores oportunidades e não investir de forma errada o seu dinheiro. Mas cuidado, porque LCI e LCA não tem só pontos positivos e nem sempre são as melhores opções. Por exemplo, a gente tem os CDBs de liquidez diária que o pessoal usa normalmente para reserva de emergência. Isso dá uma segurança para o pessoal de ter o dinheiro caso aconteça algum imprevisto a qualquer momento. Então, a gente também tem LCI e LCAs com liquidez diária, mas com um porém. Normalmente, esses tipos de investimento têm liquidez diária depois de você cumprir uma carência de 6 meses. Lembrando que vencimento e carência são duas coisas bem diferentes que o pessoal confunde muito. Vencimento é quando o investimento é liquidado, ou seja, o título é vendido e o dinheiro vai para sua conta com os rendimentos. Carência é o tempo mínimo de permanência dentro de um investimento. Ou seja, é como se o banco emissor falasse assim para você: olha, você pode resgatar o seu dinheiro, mas só depois que você cumprir esse tempo aqui. E é exatamente desse jeito que funcionam as LCIs e LCAs de liquidez diária. Normalmente elas vencem aí num prazo de 2 ou 3 anos, mas depois de 6 meses você pode resgatar quando você quiser. E o investimento é vendido e liquidado na sua conta com os rendimentos, sem imposto e sem marcação no mercado, mas tem que esperar os 6 meses. Então, apesar de não servir de reserva de emergência igual ao CDB, esse tipo de investimento ele serve para você aumentar a liquidez geral da sua carteira de investimentos. Nesse caso, então, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, também é uma vantagem. Aí vai depender do seu ponto de vista e, claro, do seu perfil de investidor. Mas agora eu quero saber de você. Você já fazia essa comparação entre CDBs e LCIs e LCAs? Coloca aqui nos comentários porque eu quero saber quem está ligado e quem não está. E no próximo vídeo a gente vai falar de um investimento que rende ainda mais do que a LCI e a LCA e que também é isento de imposto de renda. Então já confere aí se você está inscrito e com o sininho ativado para você não perder essa notificação, hein? Deixa o seu like se eu te ajudei com esse vídeo, porque de verdade essa foi a intenção. Fiquem com Deus e até a próxima.